nós temos um ativo na mão que é fabuloso, vários ativos que são fabulosos, porque são ativos super gigantes. E além desses super gigantes, vários campos com reservas de bilhão. Isso é um artigo em escassez para a humanidade desde final da década de 60. A humanidade não, o declínio da descoberta de campos gigantes, no geral, foi no final da década de 60, no mar no final da década de 70. Tá? Olha só uma curiosidade também. Esse campo de Aquafis, que foi o primeiro, não é operado pela Statoil. Todos esses gigantes aqui são operados pela Statoil. Statfjord, Gullfaks, Olsberg, Troll, Asgard, Norvit, Johan Sverdrup. Conteúdo local desse carinha aqui gira em torno de 60%. Conteúdo local nesses leilões de agora, 18, 25, 40, 25. 18 na fase de exploração, 25 na fase, 25 nos poços, 40 nas escoamento e 25 nas unidades nos navios. Tá? Esse é o que o Brasil está querendo. O campo de Troll, por exemplo, tem uma participação do Estado em mais de 85% do produto, que é um gigante de gás, mas que tem petróleo condensado também. 86%, se eu não me engano, é do Estado norueguês. É da Statoil e do Estado diretamente, porque lá eles criaram uma coisa também, em 72, que é a participação direta do Estado. O Estado é dono de campos de petróleo e gás. E com isso eles conseguiram fazer da sociedade deles a sociedade que hoje em dia tem o maior padrão de vida. Né? O dinheiro do fundo do petróleo lá, gente, não começou a entrar lá no fundo em 1969, não. Eles investiram em infraestrutura e desenvolvimento das outras indústrias, indústria de peça, indústria de serviço, até eles terem o que eles têm hoje, né? Mas assim, eles investiram nisso e o dinheiro, o fundo, só começou a receber dinheiro mesmo em 96, tá? E até hoje, eles têm vários trilhões, eles perderam dinheiro na crise que a gente teve aí a partir de 2014, porque investimento financeiro você perde mesmo, mas eles têm vários trilhões, né, acumulados lá no fundo deles. Agora, aqui, vamos olhar um pouquinho. A gente só tem Búzios hoje porque a ganância foi em cima de Libra, de Mero. Isso é uma história que tem que ser contada, e se vocês quiserem, entrem na rodada da partilha, no site da ANP, e vejam lá os mapas originais, que eu não botei aqui, mas está lá. Búzios, os caras tinham lá um mapa, e Libra, eles tinham outro mapa. O mapa que eles tinham de Libra cobria toda essa área aqui, né? E então, eles calculavam, a ANP calculava um volume, na época, de 25 a 40 bilhões de barris de petróleo de VoIP. Então, o olho grande foi muito em cima de Libra, por essa razão. E Franco estava lá quietinho, com uma estrutura que tinha... eles não pensavam, talvez, que tivesse tanto. Só que a gente fez a exploração, a gente fez a declaração de comercialidade da parte que a gente achou... Petrobras aí decidiu que era considerada melhor fazer, né? E declarou essa área aqui, que é super importante. Por quê? Porque é um campo com 10 a 11. Eu fiz minha conta de 11. Por quê? A Petrobras não botou na declaração de comercialidade o volume. A ANP não publicou até hoje nenhum sumário exploratório de Mero. Pelo menos eu não vi. E aí o que eu fiz? Eu peguei os 3,3 bilhões de barris de óleo equivalente recuperável e fiz uma continha reversa e cheguei em uns 11 bilhões, que eu calculo que seja o volume de óleo in place, mas eu estimei assim, né? Então, um campo extremamente importante para a gente também. Patrícia, só um minutinho. Chegou gente depois, tem que dar outras orientações aqui de organização. Mais rápido. Já estamos com quase com o quórum completo aí, tá? Para o pessoal que chegou depois, a gente vai fazer a votação na ordem das fileiras aqui, tá? A primeira fileira são para as pessoas portadoras de necessidades especiais, terceira idade, gestantes, as prioridades, né, para poder votarem primeiro. Lactantes, gestantes. CSD, né? Se tiver alguém de CSD. Vocês estão ouvindo bem o microfone? Pessoal aí de trás, dá para ouvir bem, né? Obrigada, gente. Vou continuar rapidinho. Outra questão aqui. Tem umas questões que precisam ser passadas o recado, Patrícia. Você acha que vai levar mais quanto tempo, Patrícia? Que a gente tem eu vou tentar correr para mostrar só os últimos slides. Tá, só um recado aqui. A gente daqui a pouco vai proceder o lacre das urnas para poder dar início ao processo de votação. A votação não vai acontecer agora, é para poder preparar para o processo de votação. Então, a gente queria contar aí com 3 a 4 pessoas de testemunha aí da segunda fila, se puder chegar à frente para
acompanhar ali o procedimento de lacre das urnas, a gente agradece. Tem mais alguns recados, mas eu vou deixar a Patrícia terminar e passo depois o recado. Correr. Tá, vou tentar. Só um minuto, Patrícia. Então, gente, pedir para os dois colegas, se puderem se aproximar ali, dois colegas aqui se aproximar ali do lacre das urnas com a Gabriela ali, que ela vai, só para testemunhar que as urnas estão vazias, ok? Se puder, só chegar ali com ela ali, por favor. Só para dar isso. A gente está esperando o último ônibus chegar para a gente dar o início do processo, certo? Vão ser dados informes importantes aí sobre todo o processo negocial e também um informe especial do nosso departamento jurídico. E depois aí a gente vai abrir para a plateia, né, para os participantes da plateia, não, os participantes da Assembleia, para quem quiser falar, é só se inscrever na mesa e ao término do debate vai começar a votação, ok? Pode seguir, Patrícia. Aqui, então, gente, essas áreas são as áreas do leilão do excedente, tá? E essas áreas, elas não têm um volume realmente muito grande. Aqui está Búzios, né? Itapu, Atapu, Sépia. Tem uma jogada muito estranha que é o seguinte: quando foi feito o contrato da cessão onerosa, a gente teria norte e sul de Berbigão e norte e sul de Sururu, sendo também áreas do entorno de Iara, sendo áreas da cessão onerosa, e agora simplesmente pirlim-pim-pim sumiram daqui. Então a gente não sabe o que vão fazer com esses volumes, né, o que a ANP pretende aí. E botaram um volume maior em Atapu, né? A gente sabe que teve um ano, eu esqueci qual foi o ano, que foi anunciada em Sururu a maior coluna de petróleo descoberta até então, não sei se já foi barrado isso, se já teve algum posto que foi melhor, né? Mas são áreas muito importantes. Agora, tem uma coisa. As regras de agora, elas são muito favoráveis ao consórcio. Você pode abater em custo em óleo até 80%. E o excedente, se você abater o máximo, que é 80%, você vai ter 20% de excedente. Então, gente, é aquela coisa, não interessa que ofereceu 80% para a União. O que de fato vai para a União depende muito do operador e do custo em óleo. E a gente ser operador é fundamental para o Brasil, por quê? Porque nós podemos contratar o serviço, desenvolver, incentivar a nossa economia aqui, né? Mas o estrangeiro que tem lá, a bacia dele em declínio, que é o caso da Noruega, que é o caso do Reino Unido, o Reino Unido chegou a querer a da declaração lá e botar em capa de jornal que a Inglaterra queria se tornar rainha do descomissionamento. Ninguém quer ser rainha ou rei do descomissionamento. É o fim, amigo. É a pá de cal no campo. Então, você pode abater isso em custo em óleo, mas ninguém quer ser isso. Se está falando isso é porque não tem mais nada, entendeu? Então, aqui é 20%, e vamos fazer uma continha, então. Se o consórcio abater os 80%, vão sobrar 20% para ser dividido com a União. Supondo que o consórcio tenha oferecido 80% do excedente para a União, sobrarão 20% do excedente para os parceiros. Sendo a Petrobras operadora, com 30% de participação, ela terá pouco mais do que 1% da produção bruta original. Vamos ver? A divisão do custo em óleo. 200 mil barris ficou de 250 mil, tá? Eu fiz a conta com 250 mil, que achei mais fácil. Então, 200 mil ficou de custo em óleo, a Petrobras operadora com 30% fica com 60 mil barris por dia, e as parceiras vão levar 70% disso, 140 mil barris por dia, tá? Então, para a União vai ficar com um excedente, né, que é bem pequeno, né, ou mesmo sendo... Vai ser muito pouco em relação ao que ela poderia ter. Tá? É 40 mil barris que a União vai ficar. Desculpa, deixa eu voltar ali. Rapidinho. Ó, a divisão do excedente. 40 mil barris para a União, excedente é 50 mil, né? 10 mil barris para o consórcio, 3 mil para a Petrobras, 7 mil para as parceiras. Olha só, apropriação de renda petroleira, né? A Petrobras operadora com 30%, 60 mil barris por dia, mais 33 mil barris por dia do excedente, vamos ficar com 63 mil barris por dia, 25,2% da produção bruta. As parceiras com 70% da produção bruta, né, vão ficar com 140 mil barris por dia e 7 mil barris por dia do excedente, 147 mil barris por dia. A União, com seus 40 mil barris por dia, 16% da produção bruta. E o Brasil, a União mais a Petrobras, 103
mil barris por dia, 41,2% da produção bruta. As parcerias multinacionais estrangeiras, com 147 mil barris por dia, 58,8% da produção bruta. Mas será que isso é tudo? Será que isso é o que a gente tem que aceitar? Eu acho que não. E eu realmente não quero perder essa batalha, e eu vou dizer por quê. Em 24 de junho de 2014, foi feita uma reunião, a gente já tinha feito a maior parte dos estudos, a gente já tinha feito declaração de comercialidade de Búzios, e a gente estava prestes a fazer, acho que de Búzios e Sul de Lula, a gente estava prestes a fazer a declaração de 3 campos, Sépia, Florim e Itapum. Sépia, Florim e... qual era o outro? Eu agora esqueci. Mas a gente ia fazer a declaração de comercialidade deles em setembro, e um pouco antes disso, em junho, teve uma reunião do Conselho Nacional de Política Energética, onde foi apresentadas as vantagens da Petrobras ser a operadora em partilha com a União, como a lei permite, porque a lei permite isso, contratação por interesse nacional, contratação por interesse estratégico nacional, e seria bom para a Petrobras, e se vocês forem lá no site da Petrobras, a apresentação do dia 27, da Graça Foster, detalha a parte financeira, quanto a gente ia economizar e qual a importância para a gente, 27 de junho de 2014. Então, isso tudo tinha sido aprovado, e isso não foi levado a cabo, e os contratos elaborados, porque logo depois da eleição da Dilma, tinha um camarada que ele tinha sido ministro de FHC, que ele é o José Jorge Vasconcelos Lima, ele estava no TCU, ele tinha sido também vice na chapa do Alckmin em 2006, e ele trava o contrato da cessão onerosa, pedindo revisão do contrato da cessão onerosa, alegando que não sabia por que o governo estava querendo tanta urgência de contratar o excedente com a Petrobras. Patrícia. A urgência era proteger isso. Patrícia, né? a gente vai ter que dar início à Assembleia, porque eu tá, desculpa. Então, gente, eu acho que... Conclui em um minutinho para concluir. Tá, só um minutinho, então, rapidinho. Dois slides. O que ia para a educação e saúde brasileira, né? Eles estão comprando estados e municípios com 100 milhões de reais. Isso aí, ó, é o que ia, 642,3 milhões de reais, tá? Isso tudo é disponível, essas apresentações minhas, todas têm link do slide que você pode acessar. Quem quiser, depois entre em contato com a gente, que a gente envia. O que eu quero falar é o seguinte, e se valesse aquela resolução? E se a gente fosse fazer o que a gente tinha combinado? Primeiro, o que eles iam deixar a gente abater em custo em óleo era tipo Libra, 50% nos 2 primeiros anos e 30% nos anos seguintes. E a gente tinha oferecido para a União um percentual maior do que 50%. Com isso, para os mesmos 250 mil barris, a gente ia ter custo em óleo de 125 mil no primeiro ano, excedente em óleo de 125 mil. Divisão do excedente, 64,2 mil para a União, 26% da produção bruta. A União tinha 16%, aumentou 10%. Patrícia, oi, procura concluir para a gente começar. Hã? Procura concluir para a gente começar. Eu estou concluindo, tá? Rapidinho. Divisão do excedente para a Petrobras, 60,8 mil. Petrobras ficaria com 185 mil barris, 74% da produção bruta. Então, eu acho assim, essa é a minha palavra final para vocês. O que a gente está defendendo aqui hoje é o direito, é o nosso CT, mas para ter a CT tem que ter empresa. Obrigada.